Aquilo muda, irmão. Muda a tua esfera de casa, muda as ações aonde você está, muda tudo. Você já pensou nisso? Você não quer mudar? E eu também quero mudar. Estou na mesma situação. Tem vezes que eu sou esquecido, eu tenho que levar uns puxão de orelha, né? Mas quero mudar. Amém? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero ler algumas coisas aqui para você entender. A renovação de votos de casamento inspira-se na Bíblia. E é um ato de reafirmação. Olha só, é um ato de reafirmação do compromisso matrimonial, onde o casal, na base da fé, é fé aí, sabia? É fé. Renova os seus votos feitos nesse dia de casamento. Então ele está... Claro, hoje tens uma responsabilidade de falar esses votos também, né? É bom. E a gente vai vendo que... Qual é o elo que une um casal? Quem sabe? Opa! Como? Amor! Opa, tá difícil, né? O elo, olha só, por que a aliança? Você está vendo? Uma aliança é um ciclo sem fim. Há uma união. Esse elo é o elo do amor. E esse amor tem que produzir isso em nós. Mas é como eu falei para você, as coisas do dia a dia, as correrias, as coisas, e assim você esquece do melhor. Você esquece do melhor. É estar apaixonado pelo quem você ama. Você entendeu? Você vai ver benefício aí na frente. Olha só a escritura. Colossenses capítulo 13, 14. De sorte que tudo isto revesti do amor, que é o vínculo da perfeição. A própria escritura está dizendo que o amor é um vínculo da perfeição. Qual é esse vínculo? Esse amor tem que entrar entre mim e a minha esposa, e aqui produzir um vínculo, que é unimos. Para que isso? Porque somos diferentes. Eu e a minha esposa somos diferentes. Então tem que ter um vínculo ali para unir isso. Porque, olhe bem aqui, quero ler algumas escrituras. Esse vínculo está unificado com uma coisa importante, irmão. Olhe bem aqui. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Você entendeu isso? Eu podia fazer uma brincadeira, dizer assim, ô mulher, belisca aí o seu marido, para ver se ele não sente dor. Porque é uma carne. Agora não são mais dois numa carne, é uma carne com dois espíritos, um masculino e um feminino, eles estão unificados em uma só. Se ela sofre, eu sofro. Você entendeu? Eu me lembro disso. Como eu me lembro disso quando eu era novo, eu sofria. Sofria. Mas como homem a gente faz. Você sabe o que eu estou falando? Sabe, irmão? Estamos namorando, né? Não, vou dar uma... O homem tem essa dificuldade de expressar mais. Ele é mais assim, ó. Você lembra uma vez que eu falei para você que o homem é mais de tocar, de abraçar? O homem não é tanto de falar os seus sentimentos. Ele tem que guardar os seus sentimentos, senão fica meio difícil. Essa é a natureza do homem. A mulher não, a mulher já gosta de abrir os sentimentos. Mas vocês ficaram agora, uma carne e os dois espíritos ali produzindo isso, irmão. Tá ficando bom? Amém, né?
Vamos ler mais um pouquinho aqui, olhe bem. A fé de Deus é buscar pela sua orientação. São considerados fundamento para a renovação do matrimônio e para superação e dos desafios. Casar, jovem, olha o jovem, é um desafio. Sabia? Casar é um desafio também. Pense um jovem hoje pensando. Ele vai pensar assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero resolver isso, eu quero tal coisa, eu quero ter assim, eu vou trabalhar, vou conquistar, vou fazer isso. Olha só o jovem, olha o pensamento do jovem. Vou produzir aquilo, Mas se você casa, o que aconteceu? Já não é mais você um. Agora é dois espíritos em uma só carne. Então agora os pensamentos mudaram. Agora você não pode dizer assim, eu vou conquistar. Não, eu e meu amor vamos conquistar. Mudou. Eu quero saber o que ela pensa sobre isso. Mudou. O que ele pensa por isso. E mudou. Já não é mais você. O jovem hoje não sabe muito disso. Ele diz assim, não, eu conquisto. E parece que ficar naquele lado lá. Não, essa aqui é minha coisa. Você não mexe. Esse aqui, não. Temos que abrir esse entendimento, irmão. Quando você casa, mudou a tua linguagem. Mudou a maneira que você pensa. E mudou a tua ação de vida. Tá bom, jovem? Tem alguns jovens aí que vão um dia se casar, né? Pela graça de Deus, possam escolher bons maridos e boas esposas. É isso que é importante. Sabe qual é o segredo? Jovem? Então eu vou dar um parecer só para o jovem. Apesar que é uma... Posso dizer para eles? É um voto aqui, mas vou dizer para o jovem. Seja a primeira coisa que você faça é orar a Deus de todo o seu coração. Uma moça pode dizer assim, Senhor, que o Senhor me traga um bom esposo. Um bom esposo. Um jovem diz assim, Senhor, que o Senhor possa dar uma boa esposa. Ele pode aumentar, ele pode dizer, que ela seja carinhosa, que ela seja mansa, que ela seja tranquila. E eu quero me esforçar para ser também um bom esposo. Carinhoso, amoroso. Amém? Temos certeza disso? Então vamos para frente. Então vamos escutar agora aqui. Em 1 Coríntios 13 vai falar assim, ó, o versículo que ele vai falar está falando assim, ó, sobre o amor. Como o amor é? O amor é o quê? Vamos ver se os homens sabem. O amor é bom, mas tem um antes. O amor é pá. Como é que está o teu amor aí? Está paciente? Opa, estou vendo que está um olhando para o outro aí, né? Olha, o amor é paciente. O amor é bondoso. Olha só. Não, o amor não inveja. Não se vangloria. Quando o jovem gosta, né? Chega em casa, né? Tá ali primeiro, casaram, estão novinhos, eles começam. Opa, não é assim. Porque o amor ele não se vangloria. Ele vai dizer, não se orgulha. Você começou a entender? Isso tudo está dentro do casamento, irmão. Tudo está dentro do casamento. Por isso que eu estou dizendo, a palavra de Deus é uma coisa muito específica. Jovem, como é que você produz isso? Como é que você vai gerar fé? Na palavra de Deus. Quando você começa a meditar as palavras de Deus, o Espírito Santo, ele pode entrar em você e você se tornar muito melhor. Eu quero que os jovens sejam melhores. Por isso que eu sempre falei para os meus filhos, uma coisa eu sempre falei para o meu filho, ó,
você tem que ser um pai melhor do que eu fui. É isso que eu falo para meu filho. E para falar, você tem que ser uma mãe melhor do que eu fui. Por que isso? Porque eu passei informação que eu antes não tinha. E agi de outra maneira. Mas quando a formação vem, quando você deixa a palavra vir, você vai aprendendo coisas que você pode passar para os seus filhos. Olha, e isso é bom quando o pai começa a ver o filho sendo um paizão. Quando você olha assim, vê a filha sendo uma boa mãe. É isso que é importante. Olhe bem, isso tem parte da renovação. E agora eu quero ler essa parte. Renovação dos votos é uma oportunidade para o casal reviver o amor, a felicidade, o compromisso de se unirem, reforçando os laços com uns, fortalecendo o relacionamento com base na fé, no princípio bíblico. Daí eu vou usar o que Jesus vai falar agora para você. Grave isso. Vós, maridos, amai vossas mulheres, quanto também Cristo amou a igreja a si mesmo e entregou-se por ela. Isso é amor? Quando Jesus se entrega pela sua igreja, o que é? É amor. O que um homem faz? Ele se entrega. Toda a vida desse homem. Irmão, escute bem que eu vou falar, jovem. Preste, os irmãozinhos, né? Você vai entregar a sua vida para a sua esposa. Você vai fazer o máximo de tudo da sua vida para render isso à sua esposa. O irmão Brana vai chegar a dizer uma coisa importante. Vê lá o lutador de boxe. Ele entra no ringue, ele luta, ele leva todo aquele soco, aquele machucado todo. E daí ele pega o prêmio e entrega para quem? Para ele. Para a sua esposa. Ah, não dá, irmãs. Ah, é? Então não casa. Você entendeu? Ah, não pode ser isso. Sim, pode sim. E olha o que ele vai dizer aqui. Jesus, o que ele fez? Ele não entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida por você. E aí, você quer casar e quer não entregar nada? Olha aqui. Para santificar, olha só. Ele está entregando-se à igreja para quê? Para a igreja se santificar, para a igreja se purificar com a lavagem. Aqui ele está dizendo a lavagem, porque ele está depois apontando uma coisa na escritura, que ele vai dizer, pela palavra. O que ele está querendo dizer? Ele se santificou, ele se purificou para trazer uma palavra de amor para a sua igreja, que é a sua noiva. Agora, o homem também, ele protege o lar. Ele guarda a sua esposa, ele cuida daquilo, ele tem zelo por sua esposa, ele ama a sua esposa. É. Olha aqui, ele vai dizer assim: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem com semelhança, mas santa e irrepreensível. Você viu que você, como homem, você está produzindo uma coisa que gera bênção dentro do seu lar? E eu vou dizer para você, eu não quero enganar isso, você é responsável. Se esforce, homens. Não me leve a mal, hein, que eu vou falar. Mulher gosta de homem frouxo. Não, mulher gosta de homem que toma decisão, que firma, que segura, que toma posição, porque ele está protegendo ela. Ela quer sentir protegida. Quando você não faz a proteção, será que ela vai dizer o quê? Não quero essa palavra, não vou falar mais não. Você entendeu? Ela quer ter segurança em ti. Ela sente segurança em ti.
Está vendo, jovem? Tome posição. Não faça o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Foi aquela que me desse. Não faça isso. Eu assumo. É a minha responsabilidade. Quem é que faz isso? É a minha responsabilidade. Ela é minha. Faz parte de mim. É a minha responsabilidade, Deus. Foi tu que me desse. É minha responsabilidade. Eu cuido dela. É minha. Você entendeu? Aleluia, irmão. Vamos entender. Não fica aí. Não vai copiar as coisas do mundo, não. Que hoje a modernidade. A modernidade é assim, ó. Vamos dividir tudo. Eu dividir aqui. Não. Não é. A Bíblia nunca ensinou isso. E eu posso provar isso para você. Posso provar e falar assim: é o varão que é o provedor. Porque Jesus Cristo é o provedor. Sabia disso? Jesus Cristo sempre foi o provedor. Ela necessitava, ele estava ali. Ele é o provedor. Não comece com essas coisas do mundo. Para lá, joga para cá, joga não sei o que, eu não sou. Não, hoje é tudo moderno. Cuide com isso. Talvez entre firme nisso aí, mas eu quero o melhor para você. Seja o provedor, irmão. Aprenda isso. Claro que você diz: mas agora está difícil, aconteceu isso, eu perdi o emprego. Aí você vai ter uma mulher que te ama e vai dizer assim: eu vou ajudar. Você entender? Eu vou estar aí contigo. Pode consertar isso que você vai entender. Ela vai dizer: não, a gente vai, vamos vencer. Ela vai estar do teu lado. Porque ela sente segurança, ela sente amor. A mulher, quando sente segurança, ela está sentindo o quê? Que aquele homem ama ela. Olha aqui, vamos para frente. Ele vai dizer uma coisa interessante aqui, ó. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Tem marido aí que ama o próprio corpo dele, né? Faz as coisas, os desejos deles, toda a coisa. Mas quando chega a mulher, acabou, né? Você entende, né? Que eu estou falando, né? Se eu me amo, esse mesmo amor eu tenho que estar com a minha esposa. Olha só o que ele vai dizer. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimentou. Olha só, a Escritura só dizendo para ele. Jesus está explicando isso com uma clareza. Ele vai dizer: antes alimentou e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Jesus está explicando: se o Senhor, Ele sustenta a igreja, Ele faz tocar você, Ele faz ter um desejo para você vir à casa dos Deus, Ele faz a palavra bater no seu coração. E o marido, ele tem que alimentar, ele tem que sustentar, não só um alimento natural, mas também o alimento espiritual. Ela vai perguntar a você e você vai ter: peraí, eu não sei, dá um minutinho aí, irmão, eu não sei, isso aqui me ajuda? Ajudo, assim, está aqui, olha ali. Eu sei, esposa. Agora eu vou falar para você. Não jogue para o outro lado. Assuma como um homem, irmão. Amém? Olha aqui, vamos mais um pouquinho. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Você sabe quando ele fala isso, né? Porque do lado saiu a mulher, e ele fala assim, ó, olha a carta de amor que Adão fala: carne da minha carne, osso do meu osso. Lá foi uma expressão de amor, sabia? Hoje não dá, né? Hoje você fala assim, ó, carne da minha carne, osso do meu osso, né? Vai ficar estranho, né? Você muda essa expressão. Mas lá na Escritura, o que ele quer dizer? Saiu dele. Veio de dentro dele.
Por isso que Jesus vai fazer essa transição, dizer assim, como é que pode ele não amar a sua própria carne que veio dentro dele? Aí começa a coisa. Você começa a entender? Cuide. E agora, vamos finalizar aqui. Olha só o que Jesus vai dizer. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ficou difícil, irmã? Eu falei a última palavra. Reverencie o marido. Como é que ficou, irmã? Olha só, vamos tentar mostrar esse quadro para a gente ajudar. O homem, ele está ali. Ele cuida. Ele ama. Ele protege, ele fala palavras que te tocam no teu coração. E ela, esse é meu homem. Não é? Esse é meu homem. Irmã, não é isso? Não é isso? Olha, pensar se ele chega lá, ele te abraça e diz, é a minha melhor coisa que Deus deu para mim. O que ela vai dizer? Este é meu homem. Você deu a reverência que está aqui? Está fundido no amor, irmão. Não escute essas coisas lá fora. Não escute essas coisas que acontecem aí que estão dizendo que... Não. Esse homem, ele está sempre te protegendo. É igual Jesus, ele está sempre protegendo a igreja. Ele está sempre ajudar. Tem vezes que a gente está com problema, ele vem e ajuda. Ele resolve essas coisas. E esse homem está sempre atento. Eu sei que todos vão chegar a esse nível. Você vai ver. Eles vão amadurecer. E agora eu gostaria de convidar nosso irmão Wagner e nossa mãe. Eles têm recebido a palavra. Deus tem abençoado eles. E eu sei que Deus vai trabalhar. Se eles deixar a liberdade pelo Espírito Santo, vai trabalhar na vida dele. Eu sei que eles vão trazer mais gente, porque eu sei que Deus trabalha desse jeito. Vocês vão orar por ele? Amém? Amém? Vocês vão orar? Aleluia. Então a gente vai orar por esse voto. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu sei de todo o meu coração que tu desse a melhor coisa depois da vida eterna, uma esposa para um homem. Que ele possa saber isso do profundo do seu coração. Abençoa, Senhor, nosso irmão Wagner e nossa irmã Rita, Senhor. O Senhor é especialista nisso, Senhor. Que esse amor, cada tempo que passe, possa crescer e que possa ter respeito em seus corações, gratidão, gentileza. E a hora que as necessidades cheguem, eles possam se confortar uns aos outros, Pai. Abençoe o seu lar, abençoe a sua família, seus filhos, todos que estão reunidos com Ele, que estão próximos a eles, Pai. Eles possam ser essa bênção que possa gerar prosperidade aonde eles andar. Guarde esses votos, Pai, e que eles possam ser grandemente abençoados e que o espírito de amor que Deus deixou, que é tremendo, possa estar dentro dos seus corações. Peço isso, Deus, porque creio, Pai, porque eles se inclinaram a Ti e Tu podes se inclinar a eles. Deus, abençoe de todo o meu coração, eu peço isto. Amém e amém. Aleluia. Alguém quer mais oração? Desculpa a hora. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né?
você viu eu falar sobre essa questão de Filipenses capítulo 2, você preste bem atenção, né? O que Deus está se agradando de Jesus Cristo? Ele vai dizer assim, ó. Mas esvaziou-se, né? A si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Olha só interessante que Jesus se esvaziou. Mas por que Jesus se esvaziou? Porque ele tinha alguma condição que ele tinha muito, né? Ele estava junto com Deus. Daí ele vai dizer assim, olha só o que Paulo está afirmando dentro do nosso coração. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Olha só, ele entrou numa coisa que está falando de sentimento. E isso é bom, irmão. Ninguém vive sem sentimento. Você tem sentimento. E aqui Jesus tinha sentimento. Ah, coisa boa. Agora o sentimento dele está alinhado com a palavra de Deus. Observe bem isso aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Daí ele vai dizer, né? Que sendo de forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. E esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, olha só o que aconteceu. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Se lembra que a gente falou sobre humildade? Se lembra? É quando você depende. Opa, esqueceram, né? Humildade é quando uma pessoa é humilde, ela depende de quem? Ela depende de Deus. Então, todos os filhos de Deus, eles são humildes. Não pode ter outra característica, porque essa é a característica de filho de Deus. Ele tem que ser humilde para poder depender do Deus vivo. Quando a gente falou sobre orgulho, você entendeu o que aconteceu, né? A pessoa que é orgulhosa não depende de Deus, ela sempre depende de si mesma. E ela vai ter os seus problemas, porque eu prefiro depender de Deus. Mesmo nas lutas e nas aflições, eu prefiro depender de Deus. Por quê? Porque ele falou que daria graça ao nosso coração. E já pensasse, a graça de Deus é uma coisa que gera paz em nós. Você está passando por uma turbulência, você está passando por uma luta na sua vida, mas se você ter graça, você vai passar, porque Paulo recebeu isso. Tranquilamente ele recebeu isso, porque ele diz assim, ele orou 3 vezes e ele diz, Paulo, minha graça te basta. Estamos com a graça? Nas provas vamos ficar com a graça? Amém. É isso que devemos ficar. Ficar com a graça para o quê? Vencer a nós mesmos. E agora nós somos humildes e queremos ser dependentes de Deus. Aleluia. O que Jesus ensina para nós? Fazendo isso, o que ele ensina para nós? Porque olhe bem o que acontece aqui, irmão. Você nunca se perca de ser humilde. Sabe por quê? Olha a escritura. Por isso, 9. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todos os nomes. Deus deu um nome a Jesus Cristo. Qual é o nome dele? O mesmo nome que Deus tinha, que Deus se manifestou, porque Jesus manifestou o nome de Deus. Então, Jesus Cristo. Agora você perceba que Senhor Jesus Cristo é uma coisa. Agora, ele recebeu esse nome, porque a Escritura é clara em dizer, ele recebeu esse nome para quê? Você pode fazer essa pergunta, ele vai dizer, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus, você percebeu aqui? Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Escute só esse pedacinho mais aqui. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, Paulo está falando isso, né? Mesmo fora da minha ausência, vocês têm obedecido. Isso é uma coisa importante a igreja ter, irmão. Paulo está falando de uma igreja que obedece ele, mesmo fora da sua ausência. Escute o que ele vai dizer aqui no 15. Ó. É isso? Deixa eu ver. Porque Deus é. Paulo sabia disso, né? E nós também devemos saber. Porque Deus é o que opera em vós também,
o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você é humilde? Você depende de Deus? Deus coloca alguma coisa dentro do teu coração e você agora faz isso porque você reconhece, irmão. É uma experiência, irmão. Isso é difícil explicar. Mas eu vou dizer para você, quando você tem essa experiência, você se tornou uma nova criatura. Daí você diz, irmão, como é que eu posso conseguir? Opa, não escutei. Preste bem atenção, irmão. Uma experiência é como fosse... Um dia você vai ser um pedreiro, mas você não tem experiência. Você não tem a capacidade de executar aquelas ações. Mas se você tem a experiência de ser um pedreiro, você já faz aquilo, você tem uma coisa que é importante: segurança. Me lembro uma vez, né, que a gente começou, né, Vanderlei? Os maquinários, hoje, graças a Deus, Deus abençoou, ele comprou um maquinário novo, ele está ali. É isso aí. O Bara também pode dizer isso, né? Começou, foi. É isso que eu estou dizendo. Você aqui ainda não tem experiência, daí você tem um pouco de meio assim. Mas quando você começa a produzir experiência, você começa a ter o quê? Segurança. É porque a experiência gera segurança. E Deus quer colocar isso em você, irmão, através da fé, para você ter o quê? Segurança. No que você fala, no que você faz, no que você age. E essa experiência tem que ter, porque todos que não têm essa experiência, ele não tem segurança na palavra de Deus, ele não pode afirmar isso, porque ele não sente isso. Aleluia. Amém. Então, é nisso que queremos que a igreja chegue. Você lembra que eu falei? Quando a igreja começa a chegar a esse nível, começa a ter esse relacionamento, começa a unirmos nossa fé, começa a ter a necessidade, um não consegue mais ficar longe do outro, você começa a vir à casa de Deus, você começa a receber a bênção, você sente a presença de Deus no seu coração, mas você daqui também, quando chegar lá, eu sei que vai existir batalhas, então você tem que se esforçar. Traga o teu corpo em sacrifício vivo à casa do Senhor. E eu tenho certeza, muitos irmãos já falaram isso para mim. Muitos já falaram isso para mim. Irmão, eu estava meio assim, já cheguei lá, saí feliz, saí bem, saí mudado. Mudado no quê? Estava assim abatido e saiu bem. Porque a palavra de Deus é que faz isso, não é o pregador. Nunca foi o pregador. Eu seria louco dizer que o pregador faz isso. É Deus. Agora o que acontece? Você tem que dar liberdade ao Espírito Santo a tocar. Amém? Olha aqui. Estamos mais um pouquinho para frente. Ele vai dizer assim, ó. O que a sua mente está alimentando? O que a minha mente está alimentando? Apenas um reflexo de sua condição espiritual, que é apenas um reflexo do seu destino eterno. Os eleitos de Deus mantêm a sua palavra como o seu tesouro. Para dizer, os eleitos de Deus, eles pegam a palavra de Deus, e isso aqui é um tesouro. O que acontece aqui, irmão? Só que esse tesouro, ele não pode estar só aqui, ó. Ele tem que ser, vamos considerar isso. Ele tem que estar aqui dentro do teu coração. É isso que tem que ter. Por quê? É um tesouro. Aonde estiver o teu tesouro, o que acontece? Aonde está o teu tesouro? Você pensou nisso? Olha só, ele vai considerar isso, olha só. A palavra é como um tesouro. E ela também se refletirá em seu pensamento e em sua ação. Quer me dar um exemplo? Vou dar um exemplo aqui agora. A palavra tocou o coração do nosso jovenzinho. Foi aconselhado pela vovó. Mas ele foi lá. Ele foi lá perguntar. O que está ali? Você que acha que tem ali? A palavra de Deus. O desejo de participar. Você está vendo? Tu acha que é outro tipo de espírito? Não. Ali tem o Espírito Santo trabalhando no coração de um jovenzinho.
Assim acontece com nós, irmãos. Você dá vazão ao Espírito Santo e ele pode produzir isso em seu coração. Os irmãos de Itajaí vieram porque o Espírito Santo produziu isso. Vocês conheceram alguns aí? Cantaram, louvaram, outros são... E eu fico feliz quando eles vêm. E eu creio que nós também todos ficamos, né? Então dia 17 de agosto vai ser bem maior. Nesse sentido, né? Que a gente vem para engrandecer o Deus Todo-Poderoso, né? E nisso, irmão, você começa a entender o que eu quero colocar muito claro nessa questão. Escute o que o irmão Brando vai dizer. Espírito sedutores. Ele vai dizer assim, ó. Deixe-me ver que um homem lê. Deixe-me ver o que ele assiste. Ouça a música que ele ouve. Eu posso dizer que condição espiritual ele está. Ele diz, porque esse é o seu apetite. Todos nós recebemos um profeta como um galardão de profeta. Então o que ele está dizendo? A escritura, Amós está dizendo que se você recebe um profeta, na qualidade de um profeta, você vai ter uma visão profética disso. Isso aqui que o irmão Brando está falando, não é porque ele está vendo ou fazendo uma visão. Ele está pegando a palavra de Deus e ele vai aplicar ali e ele vai descobrir daquilo que aquela pessoa se alimenta. E quando você se alimenta, por isso que eu sou um pouquinho mais gordinho, né? Essa é a verdade. Tem uns mais gordinhos, uns mais magrinhos, mas é por causa do alimento. E eu não posso dizer assim, eu não vou culpar ninguém, né? Não, vou culpar minha esposa, não vou culpar ninguém. É eu que tenho que cuidar de mim, né? Tem vezes que eu fico feliz que tem alguns irmãos que estão fazendo aquilo. Legal, Deus te abençoe, meu irmão. Eu já perguntei para alguns irmãos assim, pô, é difícil, né? Daí ele disse assim, é difícil. É verdade isso, irmão. Para alguns que são mais levezinhos, não é. Mas para nós que somos mais um pouquinho pesadinhos, é difícil. Mas isso, eu quero te ajudar nessa ideia humana para você. É uma mudança de mente. É uma mudança de mente. É difícil dizer isso? Não, não é difícil. Isso é verdade. É uma mudança de mente. Quando a gente tem hábitos tal, a gente é dessa maneira. Não estou criticando, não estou levando por maldade, eu só estou te colocando essa ideia para você entender o que é a palavra de Deus. Então, se os nossos hábitos espirituais for mudado e tomarmos a mente de Cristo, que Ele mesmo, né, produziu aquilo, Deus vai fazer o quê? Nos honrar. Ele vai nos honrar, porque Ele honrou o Filho de Deus, e agora Ele pode honrar você também, porque você... Olha só, não é você saiu de cena, o Espírito Santo entrou e agora ele vai produzir bênção. Você é o vaso da bênção porque o Espírito Santo é que entrou. Daí chegam outros dias e chega assim aqueles homens e dizem assim, eu sou a bênção. Você não acredita. Eu sou o curador. Você acredita? Eu não acredito. Eu sou o libertador. Eu tenho o dom de tal coisa. Não. Irmão Brana já falou, vocês já escutaram, eu já li aqui para vocês. A cura pertence a vocês. Você está doente? É através da fé. Você quer libertação? A palavra está aqui para libertar. Vamos pegar isso aqui um pouquinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Só para a gente depois entrar para a Santa Ceia, né? Quem completa? Ouvir. Então é? Não é isso? Certo? Quando você ouve a palavra, gera o quê? Fé. Então, essa é a primeira coisa. Por que não vem pelo paladar? Ou melhor, por que não vem pela visão? Já percebeu? Vem pelo ouvir. Não vem pela visão. Quem muito usa a visão, sabe quem é, né? Satanás. Ele vai dizer assim, ó, não estás vendo? E Deus não quer fazer isso. Deus assim, Ele quer que você tenha fé na palavra dele. Então, vem pelo ouvir.
Daí você vai dizer para mim assim, irmão, mas aqueles que não ouvem. Deus tem a sua maneira para conduzir isso. Né? Não me faça pergunta difícil, né? Você entendeu? Então, 2. Quando vai acontecer isso? Vai acontecer numa condição aqui, ó. Depois que entra ali no ouvir, ela vai para consciência. Por que não vai para o afeto? Por que não vai para a imagem? Eu posso imaginar. Por que não vai para a memória? Vai para a consciência. Então a palavra, ela entra pelo ouvir e entra na consciência, e a consciência é a nossa mente. Você conseguiu entender essa estrutura? Ela passa por esses canais. O terceiro canal, que aqui você já sabe, né? Aqui é corpo, espírito e alma. Eu quero ajudar vocês aqui para você ter uma bênção sobre quando chegar em casa. Sabia? Irmão Brana fala muito isso. Você pode ter o Espírito Santo no corpo e não ser um salvo. Você pode ter o Espírito Santo no Espírito e não ser um salvo. O setor é aqui. É na alma. Você entende? Uma pessoa que está bem, ela vai compreender ouvindo, vai levar a palavra de Deus para a consciência e vai trazer para o coração. Daí, essa fé que está aqui ainda é o intelecto. Agora, essa fé que está aqui parte para a fé de Deus. Toda fé, irmão, olha só que eu vou falar para você, por isso que é bom você entender. Toda fé começa pela mente, ela começa pelo intelecto, porque a fé não é uma coisa aleatória, de qualquer jeito, não. A fé é a verdade de Deus, irmão. Então ela não pode ser assim, qualquer jeito, qualquer detalhe. Não. A fé é uma coisa verdadeira, mas ela tem que passar pelo ouvir, pela consciência, e quando ela encontra a tua alma dentro do coração, daí ela vai produzir fruto de bênção, fruto de transformação na sua vida. Por isso que eu estou dizendo, você e eu temos que nos conhecer, irmão. Amém? Porque quando você se conhece, você se analisa. E quando você analisa, você começa a ter um entendimento. Eu preciso melhorar nisso, Senhor. Me ajude, Pai. Eu não consigo vencer isso. Me ajude, Pai. Você está dependendo de Deus, né? Porque você é humilde. E começa a libertação. Amém? Renova em mim